serviço. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Sentemos um pouco. Agradecemos a Deus porque Ele nos deu um dia novo. Agradecemos a Deus novamente no intermédio da nossa mãe que permitiu com que nós partilhamos a palavra do Senhor. Amém. Amém. Sabemos que nós na Liga nós temos tido os temas que nós usamos. O tema da espiritualidade. Aí ganhamos um tema muito importante que é o controle. Dissemos que aquele que vai controlar a sua vida vai se observar muito bem. É que vai saber tomar a decisão na sua vida. Se alguém não estiver a se controlar a si mesmo, nada vai saber da forma que ele é. Nos disseram novamente sobre a revelação. A pessoa que está fazendo o controle tem que ser revelado. Se você revelar, vão te dizer que mostrar as coisas ocultas que nunca conhecemos. Na sexta-feira de ontem, sexta-feira, nos disseram novamente o tema que nos foi dado é a informação. Amém. Nos disseram que a informação, eu quero pegar somente na profecia. Aqui disseram que a pessoa tem procurado se informar, mas Deus, Ele é que tem dado informação segura. Satanás, ele sempre tenta. Ele vai querer sondar para saber. Me disseram novamente, quando o diabo veio perante a Eva, ele perguntou a ela, será que é verdade? Deus disse se comer. Está sondando para saber qual é a realidade. Aleluia. Amém. Aquele que está informado é que vai fazer da forma que ele faz. Nos falar outra coisa. Que Moisés, quando viu o fogo, ele não se aproximou ainda. Ele não foi se aproximou. Quando aproximou-se, é que lhe deram a informação. Aleluia. Amém. Você não gosta de aproximar-se. Mas para hoje, vamos pegar as nossas Bíblias. A primeira pessoa vai ler no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 até 10. A segunda pessoa, Marcos, capítulo 10. 46 até 53. Os leitores vão fazer leitura com toda a pressa. Jonas chapitre 10, chapitre 3, Jonas capítulo 3, o seu versículo número 1 até 10. A nossa referência no livro de Marcos capítulo 10, 46 a 53. Versículo 46 até 53. Jonas capítulo 3, versículo 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos
desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre a cinza. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. E todas as pessoas e animais vistam roupa feita de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. A palavra do Senhor. Só tem marca? Assim que a palavra do Senhor. Depois lançaram para Jericó e saíram. Depois foram para Jericó e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito arrependeram para que se calasse. Mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe que quer que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Aleluia. Amém. Deixa para Deus nos abençoar. Ouvimos a leitura da Bíblia. Esse livro que acabamos de ler, Jonas é que escreveu esse livro. O Jonas, o tema que ele usou, ele disse, é a misericórdia de Nínive. Vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Quase no 8º século antes de Jesus. Afinal, esse irmão Jonas, esse profeta Jonas, o seu nome significa assim. O nome de Jonas quer dizer é pomba. Amen. Amém. O seu nome é pomba. Irmão, acabamos de ler a Bíblia da forma que ouvimos. E conhecemos muito bem da forma que Jonas foi enviado pelo Deus. E da maneira que ele fugiu. Da forma que foi engolido pelo peixe. E da forma que Deus fez com que chegasse em Nínive. No capítulo 3, aqui Jonas aceitou de ir. Assim que ouvimos, Deus lhe disse: Jonas, levanta-se, vai a Nínive, a cidade tão grande. Você fala, publica a todo mundo. Aleluia.
akende aloba na bato nyonso Para ir falar a todo mundo na cidade. bayoka maloba na Para nzambe ouvir a voz de soki Deus. bakozala bakoyoka Se te eles não ouvirem, conséquence ezali há consequências. conséquence okobi apres 40 jours Consequência também depois de 40 dias. alleluya nzoka eza baproblème so ezelaka motu te bangongo moso likambo esimbi te makambo ebebi Afinal, tem outros problemas que esperam para a pessoa quando as coisas não dão certo. Depois de uns dias, depois vai piorar. jonas ayokaki Jonas ouviu mpe akendeki e foi assim. sembe na biso moko na O lelo nosso tema do dia de yo moto hoje, ozokoma você que vai escrever, koma yango bien você escreve muito bem. sembe na biso ezali O nosso tema é oyoka écouter na français ouvir et obéir e obedecer à la parole de Dieu a palavra de Deus. donne les résultats Dá o resultado. écouter Ouvir obéir e obedecer à la parole de Dieu a palavra do Senhor donne les résultats dá o resultado. nzoka soki moto akoyoka Afinal, se alguém ouvir moto atosi e alguém obedecer, maloba na nzambe as palavras de Deus ekopesa résultat vai lhe dar um resultado. alleluya Amém. jonas ntango nzambe abengi Jonas, quando foi chamado por Deus, atindi ye lhe mandou. besoin ya nzambe ezalaki A necessidade de Deus é bato ya ninive bakufa te kati na mabe na bango para que o povo de Nínive não morra nos seus pecados. akende ayebisa bango Que possa ir lhes falar. oyo nyonso akoyoka Todo aquele que vai ouvir andimi liloba oyo jonas vai aceitar a akoloba palavra que Jonas vai bayambi falar. yesu kristo bayoki maloba na nzambe Vão receber Jesus e ouvir a palavra de Deus. nzambe akozwa décision Deus vai tomar a decisão. alleluya toyoki ete Ouvimos. ntango jonas asali olenge nzambe atinda Quando Jonas fez como foi dito, bandeko oyo esses irmãos ya ninive de Nínive, bavandaki kimia te eles não ntango fizeram bayoki quietos. maloba oyo Quando ouviram essa balobi palavra, te disseram não. biso tokokufa te Nós não podemos morrer. biso tokokufa te Nós não podemos morrer. biso tomoni Nós vimos tozwa décision e vamos tomar a decisão. soki omona verset 6 Você vê no versículo 6. mokonzi alobi O rei disse na bato com as pessoas, na banyama com os animais, tolata basaki vamos vestir com roupas biso assim. tokende kolelepa na nzambe Vamos chorar a Deus. po ete nzambe ayoka Para biso Deus ter compaixão de nós. alleluya Amém. nini elengi koloba ekute eza nini yo O moto que quer ozokoma dizer escutar ou ouvir? koyoka eza nini O que é ouvir? na définition balobi koyoka Pela definição, ouvir nazwaki mwa de définition é pegarmos umas duas balobi definições. prêter l'oreille pour entendre É prestar a orelha para entender. alleluya moto azotia litoi mpo ayoka O homem está a prestar atenção para ouvir. deuxième définition E a segunda definição ezali koprêter attention prêter attention a é prestar atenção a alguma coisa. moto azoprêter attention na eloko moko A pessoa está a prestar atenção numa coisa. nzoka eza koyoka Afinal, é ouvir. troisième définition A terceira definição, nayebi te so nazokende mbanga não sei se eu estou indo. nalobi prêter l'oreille pour entendre Falamos que prestar a orelha para entender. ya mibale E a segunda, prêter attention a prestar atenção a. ya misato A ezali terceira obéir a é obedecer a. alleluya donc ozobéir na eloko moko Você vai obedecer numa coisa. bandeko koyoka Irmãos, ouvir ezali koyoka mbala mibale to misato é ouvir 2 vezes ou 3 vezes. eza na bato mosusu bayokaka bien te Há outras pessoas que não ouvem bem. biso na ligue Nós na liga baloba na biso ete nos disseram que soki moto oyoki se alguém ouvir, soki otosi se obedecer, nde esika te meuti okozwa resultat é onde que vai ter bandeko resultado. moto oyo ayokaka A pessoa que tem ouvido, ayoki malamu ouvir bem, bato mosusu bayokaka bien te outras pessoas não ouvem bem. amen bato mosusu bayokaka malamu te Outras pessoas não ouvem bem. yango mpe basalaka malamu Por te isso que não fazem também bem. soki oyoki bien na attention nyonso Se ouvir muito bem com toda a atenção, oprêter attention oyoki a malamu pessoa prestar atenção e ouvir bem, okosala mpe e malamu vai fazer também bem. bandeko eza na bato ebele bayokaka bien te Irmão, tem muita gente que não ouve bem. soki oyoki bien Se te não ouvir muito bem, okobebisa vai estragar. ata ndenge toza awa Mesmo na forma que soki oyoki bien te okokoma bien te se não ouvir bem, não vai escrever bem. okokoma oyo comprendre Vai escrever o que você entendeu. alleluya écouter ouvir tolingi tozwa quelques exemples mokie ya koyoka afa toleka Queremos pegar alguns exemplos antes de passar. bandeko bible ezobisa biso na genèse A Bíblia vai nos yokomaka dizer, no Gênesis, chapitre 3 verset no 17 capítulo 3, versículo 17, nzambe alobi Deus diz,
Nzambe alobi, Dieu dit à l'homme, Deus disse ao homem, puisque tu as écouté la voix de ta femme porque você obedeceu à voz da sua et mulher que tu as mangé l'arbre e você comeu da árvore au sujet duquel je t'avais donné no qual onde eu te ordenei, cet ordre, é essa tu ordem, n'en mangeras point. para não tocar e não comer. Le sol sera O sol será para maudit ti, à cause de toi. amaldiçoado por ti. C'est à force de pines que tu en tireras la nourriture de tous les jours de ta vie. É com a força e espinho que você vai conseguir alimento para a sua Qual est le pra sua résultat, vida. mon toit? Aquele é o resultado. Parce que Adam ayoka quitté. Porque Adão não ouviu. Tango ayoka quitté, Quando não ouviu, atosi te maloba na nzambe, não obedeceu à palavra de Deus, alimbuma ele comeu do fruto. na nzela mwasi na E ye, no intermédio da sua esposa, konsekansi ye, aí veio consequência. bakili banda lipango, Fora do jardim. pasi ye. Aí veio isso. Elingi koloba ete, Isso quer dizer, ezala bato mosusu ayoki na ye, onde outras pessoas podem ouvir, me ayoki bien te. mas não ouviu bem. Ezala bato mosusu Há outras pessoas akoyoka makambo ya bato mosusu bakoyebisa ye. vai ouvir as coisas dos outros que vão lhe Mbala dizer. mosusu makambo wana ye na makanisini aza nango te. Talvez essas coisas não sejam na sua A mente. cause ya mutu moko camarade na ye, Mas por causa do seu amigo, akokotisa na likambo moko, vai lhe introduzir ntango uma ayoki coisa. likambo Quando wana, vai ouvir aquela asali yango coisa, meza na volonté moko vai te. fazer, mas não é pela sua vontade. Aleluya. Eza na bato ebele Tem muita gente bayokaka te basalaka oyo bango moko que balingi não ouve e fazem o que eles mpona quiserem bato mosusu. por causa dos outros. Yango tolingi koloba Isso ete que queremos dizer. koyoka tolingi kolobela yango na deux sentides. Ouvir, nós pretendemos falar em dois sentidos. tozolobela koyoka liloba na nzambe. Estamos a falar acerca de ouvir a oyo palavra de akoyoka Deus. liloba na nzambe Quem vai ouvir a palavra de Deus atosi e yango obedecer nela akozwa resultat. vai ter resultado. Mais eza na bato mosusu Mas tem outras pessoas batosaka yokaka mpe biloko ya bato mosusu, eles têm ouvido as coisas das outras, makambo ya libanda as coisas de fora. asaleli yango Vai fazer, yango vai, mpe apesaka é que resultat. dá também o resultado. Aleluya. Moto oza jeune Pessoa é jovem. oyoki baconseil ya baninga na Você ouviu o conselho dos irmãos? você kugosta namorada porque E usa na macamu depois da minha. ntango azoluka namorada Quando vai procurar um amante, na nzela ya bakamarade na ye através dos seus amigos, ayoki ele ouviu, azwi ele vai tirar. ntango atosi Quando obedeceu, zemi ye aí vai vir. A zemi eza resultat oyo azwi gravidez e o resultado na nzela ya koyoka, no intermédio de na ouvir, nzela ya kotosa makambo oyo ayoki no na baninga intermédio de na ye. obedecer a palavra que ouviu nos outros. me kasi mpo na biso Mas para nós, biso tolingi kolobela point capital ezali koyoka maloba na nzambe. nós pretendemos falar no ponto capital Nzoka que é maloba ouvir na a palavra Nzambe. de Deus. Deus, nzoka maloba na nzambe a palavra de Deus yango wana biso tokoyoka é que nós temos que soki ouvir. toyoki yango Se bien nós ouvirmos bem tobeir na liloba e yango obedecermos na palavra de ekopesa Deus, biso resultat. vai nos dar o resultado. toza na exemple mosusu Temos um outro exemplo. yokoma kaka Você escreve somente. Jean 16 João capítulo 16, verset 2. verso número 2. exemple wana elingi koloba Abraham. Aquele exemplo está dizendo sobre Abraão. Abraham écouta sa femme Abraão ouviu a sua mulher. Sarah pour faire ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Ouviu a sua mulher Sara para fazer o que não era a vontade de Deus. Sarah yebisi Abraham. Sara disse a Abraão, seu marido: Abraham Abraão, zwa mwana mosala na biso pega na nossa serva komisa mwasi na yo e torna já po sua abotela esposa. biso bana. Para ela nascer filho para nós. Alleluya. Awa toza na bato oyo bayokaka Aqui temos pessoas que têm ouvido makambo ya mabe ye mpe asali as coisas má também nde faz. tozolobela sikoyo É que estamos a falar. epesaka mpe resultat. Dá também o resultado. nango ya kotosa maloba na nzambe E ouvir, obedecer a palavra de Deus. tozozwa exemple na epesaka mpe Vamos resultat. pegar aquele exemplo também dá resultado. abraham andimi Abraão aceitou as palavras da sua olia esposa. alobaka te Em vez de dizer que não, makambo nayoki na nzela sara essas coisas que Sara me disse, eza yango te não é isso. nakosala yango te. Não posso fazer. ayoki Ele ouviu, aobeir ele obedeceu asali yango e ele cometeu. azwi mwana mosala Pegou na serva, aboti na ye mwana nasceu com ele filho. suite biso nde toyebi yango. O resultado todos nós conhecemos. agar Agar,
na grâce na nzambe Pela graça de Deus, nzambe amonaki ye. Deus lhe viu. Alléluia. tolingi koloba ete ndeko na Nós ngai queremos dizer que oyo nyonso akoyoka bien aquele todo que vai ouvir ndenge biso toyokaka maloba da awa maneira que ouvimos aqui a soko bandi palavra, koyoka malamu se malamu ouvir muito bem otosi liloba e yango obedecer essa palavra, ekopesa resultat vai te dar resultado. resultat ngo eza nini Qual é o resultado? nazosoka exemple moko Eu vou pegar um exemplo. awa kaka Aqui. frère major apesaki biso témoignage Que o Major nos deu um bandeko testemunho. ye ayo kaka Ele ouviu. ntango ayoki Assim que ouviu, amoni te nazosala boye viu que estou fazendo assim. ndenge bayebisi ngai Da forma que me disseram. amen Amém. lobi kuna na sexta-feira Antes de ontem, sexta-feira, ntango paster alobelaki nani wana alobi nayebisi ye kende makolo longwa na montagne ti na mor bento o pastor lhe disse: vai andar a pé dos montes até no morro. kosenga mbongo te Não pede dinheiro. amen Amém. vraiment nazotuna bino É verdade, estou vos perguntando. ese yo kondi apenda olongwa na montagne Será que vai bayebisi bayebisi yo Você te disser. tozoba makambo ya koyoka É, bayebisi yo vamos te dizer, kosenga mbongo te ya transport não pede dinheiro de transporte. longwa makolo awa na montagne Sai aqui a bote. kende ntina mor bente makolo Vai até no morro bem. oyoki mpe Vai ouvir. otosi mpe E vai obandi obedecer. koya Vão makolo começar a ntina andar a mor pé. bente okomi Até no morro bem. alléluia c'est la folie hein E a loucura. ndeko soki omoni makambo ya nzambe tomona ngo neti eza liboma Então, se você não compreende as coisas de Deus, vai ver tipo. mbala mosusu okoloba pasteur aza ndoki Talvez vai dizer que esse pastor é bruxo. mbala mosusu okokofinga ye te Talvez pode lhe ofender. azoyebisanga nalongwa na montagne makolo Tá me falar para mim se Sai sair que do tina monte a moro pé. bente makolo Até no morro bem. alléluia moto azoyoka A pessoa que está ouvindo, azoobéir está a obedecer, résultat ezali há resultado. tokobi Vamos continuar. nini babengi obéir O que é chamado obediência? Obedecer. obéir balobi Obedecer, estão ezali dizendo, ko se soumettre à la volonté de quelqu'un é se submeter na vontade de alguém. donc oyo moto azoobéir moto azotosa A pessoa que está obedecendo il faut se soumettre na volonté ya moto tem que se submeter na vontade de awa alguém. biso tolingi ete moto ebongi aobéir na maloba na nzambe Aqui nós dissemos que a pessoa tem que Nzoka obedecer ngana na yo. palavra de Deus. Afinal, tu e eu, toza na devoir nós temos ya o kose dever soumettre na nzambe na de se biso submeter no nosso Deus. po ete to atteindre biti na Para nós biso atingirmos o nosso objetivo. oyo biso toza na yango O que posa nós desejamos yango wana posa na é nzambe que o desejo de posa Deus. na nzambe ezali O ete desejo de Deus é moto que ayoka maloba na para a nzambe pessoa ouvir a palavra de soki Deus. moto ayoki maloba na Se nzambe alguém ouvir a palavra de Deus, ayoki atosi ouviu, obedeceu, moto wana akozala bien aquela pessoa será muito bem. résultat ekozala O resultado eza kaka wana está mesmo lá. yango wana besoin église eza wana Aquilo é o desejo da igreja. église ezali po ete moto ayoka maloba na A nzambe igreja é para a pessoa ouvir a ntango palavra azoyoka de maloba Deus. bazoteya ye Assim que vai ouvir, maloba wana nde kosunga ete po azala transforme aquela palavra que vai ajudar para ser po transformada. atikala lolenge ye azali Para te não permanecer a mesma forma. atikala na position na ye te Não fica na sua posição. ma yo Mas tu oyokaka maloba na nzambe tem ouvido a palavra de Deus. nayebi te soki oyoka bien Eu não sei se você ouve bem. banda okota na ligue Desde que você entrou na liga, aleluya nzoka afinal, nakanisi yango awa ntango modérateur azopesa bawadani ya priere eu pensei isso aqui quando o moderador estava. nzoka Afinal, kobonga ya moto eza na bamilie mosusu melhoramento de alguém está nos outros lugares. ezodépendre na esika Está dependendo dos locais. parce que biso bo toyoka maloba na nzambe E ebele nós já ouvimos a palavra de Deus. toyoka Já baprédication ouvimos as me pregações. baprédication biso toyokaka na ligue Mas as bandeko pregações que temos ouvido nga namona yango liga, eza irmão, folie eu estou vendo ela. alleluya yango wana nalobi Por isso que eu disse, nzoka afinal, koyoka kobeir obedecer epai na moto ezodépendre mpe na milie azali está dependendo também do local onde se mbala encontra. mosu okota baeglise ebele Talvez já entrou em oyoka muitas igrejas. bamateya ebele Já tem ouvido muitas mateyo pregações. biso toyokaka Mas as pregações que eza temos lolenge mosusu é de uma outra forma. nous devons obéir bandeko na ngai Devemos obedecer, meus soki irmãos. tokotosa maloba na Se nzambe nós obedecermos a palavra de ekozala Deus, biso malamu seremos muito bem. yo okende otanga na 2 samuel Vai 22 ler no 2 de Samuel, capítulo 22, 45 versículo 45. kuna
Mungu na Nzambe David. Aí o Senhor de Deus, Davi, Azoyemba loyembo. está cantando canto. Loyembo a deliverance. Cântico da libertação. Azoloba ete. Está dizendo, Nzoka. afinal, Moto oyo azoko obeir. a pessoa que está obedecendo, Tanto moto azo obeir. quando a pessoa vai obedecer, Eza pona ele como isso. é outra coisa. Alléluia. L'obéissance. A obediência. Tu l'obéis écouter. Nós falamos sobre Na obéissance à la parole de e Dieu. obedecer a palavra de Deus. Pendant qu'on a terminé na biso toza ki la spiritualité. Irmão, o nosso tema que recebemos a espiritualidade, Temo baloba ki na biso boy. esse tema nos disseram o seguinte: Spiritualité a espiritualidade ezali mystère moko ezali mystique. é um mistério muito complicado. Alléluia. Ezali mystère moko ezali mystique. É um mistério muito complicado. Ezali mystère caché. É um mistério escondido. Soki bayebi si on te dit de faire quelque chose, Se te dizer de fazer algo, soki okosala yango, e se fazer, okopesa résultat. vai dar resultado. Exemple balobaki boy. Exemplo disseram assim: Soki balobi na yo, se te disser, pesa loboko, dá a mão bakwakelo soi. para te cuspir, Pesa loboko bakwakelo soi. dá a mão para te cuspir. Parce que eza mystère caché. Porque é um mistério escondido. Parce que eza mystère moko mystique. É um mistério Mutu moko complicado. ayebi yango aza te. Ninguém sabe. Alléluia. Soki yo koyoka te ya solo soki obwakeli nga soi na loboko, Se tu ouvir que é verdade, se me cuspir na mão, ekopesa vai résultat. dar resultado. Otosi, Você obedeceu, résultat ekoya. vai haver um resultado. Alléluia. Na sexta-feira nayokaki lisusu. Sexta-feira ouvimos novamente. Balobi ete Disseram que Pasteur Johnson Pastor Johnson, bapesa fufu. para lidar comigo, fungos. Fufu yango ya Fungos limpos. bandeko eza folie. Fico na boa seca. Soki moto bapesika nzambe ali bapesa ye fufu. Se Deus disser que vão lidar com fungos, Fufu ya makasi. fungos limpos. Mais yo koboya ndenge. Eu sei como é que vai C'est lidar. pourquoi on dit eza mystère moko caché. Então dizer que é um mistério escondido. Eza mystère moko mystique. É um mistério Donc complicado. besoin ya nzambe ezali O ete desejo de Deus é que moto a changer. para a pessoa Moto mudar, azala malamu. para a pessoa ser. Besoin ya nzambe ezaka moto ayoka. O desejo de Deus é para a pessoa ouvir. Ayoki asali Ouviu, epesi vai résultat. dar resultado. Alléluia. Est-ce que yo oyoka? Você tem ouvido, Est-ce que yo otosaka? você obedece. Soki oyokaka bien, Se você obedece muito bem. obeyisaka makambo ayebisaka Ou yo, você obedece naquilo que te diz. résultat na yo ezalaka nini? Qual é o teu resultado? Eza folie. É a loucura. Oyo bakotangela biso Ou vão ler, bakosote quelques versets. vão pular alguns versículos. Na deuxième roi chapitre 5, Segundo de Reis, capítulo 7. chapitre 5, Sim, capítulo 5. Segundo de Reis, capítulo 5. okotanga na ndako eza 1 à 14, mais batangela biso ka verset 13 à Só 14. vamos ler no versículo 13 até 14. Deuxième roi, Segundo dos Reis, 1 à 14, capítulo chapitre 5, verset 1 à 14, mais biso tozotanga 13 à 14. Nós Yo vamos ler okotanga na 13 ndako. a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não podia se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e saia como a de uma criança. A palavra do Senhor. Alléluia. Bandeko toyebi makambo tozoteya. Irmão, nós sabemos o que Mais eloko tozolobela ezali koyoka mas a coisa que estamos a po falar obéir é obedecer po epesa para dar résultat. o resultado. Na mana awa Aqui na mão, moto ayebisa ye a pessoa que lhe disse eza mwana mosala, é um ser. mwana moko bakangaka na bowumbu. É um ser, um cativeiro. Na mana aza syrien. Cativo que foi aprendido. Mwana wana azaki na ndako na ye. Na mãe era siriano. Tango também, azona aquela malade filha ezaka estava na sua mokonzi na casa. ye. Quando viu a doença no seu leito, Ayebisi mwasi na ye. disse à sua esposa: Mokonzi na nga soki akokende na mboka na biso. se o meu rei fosse na Malade nossa você. cidade, essa doença vai acabar. Bayebisi ye. E disse: Ndenge mpe nazoyebisa yo da awa. forma que estou te dizendo. Ntango ayokaki, Quando viu, ayokaki. ouviu. Yango alongwaki. Por isso saiu. Atelemi. Levantou-se. Kotelema mpo akende, Assim que levantou-se. eza obéissance. É obediência. Alléluia. Akei. Foi. Ntango akomi, Assim que chegou,
tozoba makambo susu te wana Nous sommes dans autre chose. akomi na prophète Chez nous, prophète. malgré abandelaki par roi Apesar de commencer nos règles. na verset 13 esika biso toyoki Le kuna versículo 13. balobi na ye Il ete disait en qui? kende na jourdain Vai no Jordão. omibwaka kaka 7 Vai fois mergulhar 7 soki vezes. omibwaka 7 fois maladi no ekosila bandeko moto oyo akotosa epesaka résultat Irmão, aquele que vai obedecer vai yo ter otosaka ntango makambo no esimbaka Você não obedece, por isso bayebisako biloko osala bozolinga na yo Você te diz as coisas para fazer, você não gosta. olingaka te yango wana osali 8 ans 9 ans na ligue ozochange Tu te não gostas, por isso que fez 8 anos, 7 anos. alleluya sur wana balobi Até dia de ser. nza na ser moko Tem uma irmã. nayebi ete batangaki ekombo te Eu não lhe conheço porque não chama bayebisi na assim. ligue Me falaram na língua. nzambe alobi Deus disse, ndenge oza boye a forma que você está. mobali ava kobala O homem que vai vir te casar, ava mobali akobala ye antes de te casar, você não sai fora. kozwa mobali te Não tenha um homem nenhum. ti mobali akoya Até que o homem virá. alleluya Amém. nayebi te soki ayokaki Não sei se ouviu, soki ayokaki te se não ouviu. soki ayokaki te Se não ouviu, adesobéi vai desobedecer. résultat kozwa Vai ter resultado. mobali akoya te O homem não mais soki atosi Mas se obedecer, balobi basala na nzambe balobi Ah, o seu nafanda obedecer. kaka boye Ah, mesmo assim. ata naza na nzoto mesmo kolosunga tendo ngai fogo, Deus ti mobali ajuda. akoya Até que o homem vir. bandeko résultat ekoya Não, vai ter resultado. na mana ke Na mão foi. alobi te ngai nakende komibwaka na mai na mboka na biso Eu ezalaka vou na mergulhar no jours. rio, tipo, na nossa cidade não tem rio. bayebisi te Não, solongaki mosika Você já saiu bayebiso muito te longe. tokende kosala mosala oboye te Não, vai trabalhar ou fazer kuta asaki soda banda kobunda bituma na Porque nzambe a azoto tropa também me começou. bayebisi kakende kokotaka na mai Mas disseram para mergulhar só na água. une fois obimi Uma vez sai. deux fois obimi Segunda vez ti sai. septième fois nzoto Até ekoma sétima vez, o corpo fica curado. alleluya bandeko ntango akendeki atosi Quando foi obedecer, akoti première fois deux fois ti septième fois entrou a primeira vez, segunda Bíblia vez, elobi na terceira vez. biso A Bíblia nos diz, ete ntango abimi septième fois quando saiu pela sétima vez, mpo na ye ekomi lisi o seu pele ficou muito ekomi ya liso. kitoko lokola mwana abotami lelo Ficou bem tipo de um filho recém-nascido. alleluya bandeko koyoka Irmão, ouvir na kotosa e obedecer eza eloko mosusu é outra coisa. beso ya nzambe eza kaka bongo O desejo de Deus é assim. soki moto ayoki atosi Se alguém ouvir e obedecer, Exílio. acabou. bandani ebandeli kaka Desde o princípio, adamu soki ayoka Adão se ouvisse, bilimaka nyonso oyo tomoni essas yango coisas não teriam acontecido. soki atosaka maloba na Se nzambe obedecesse a palavra makambo de Deus, não teria acontecido. base eza wana A base está lá. koyoka Ouvir kotosa Obedecer. mpe epesa resultat epa na moto para dar resultado. na ma nazwi resultat Na mão. parce que atosi kokende komibwaka na mai Obedecer, nayebi te mergulhando na estce yo oyoka Não sei se tem ouvido. makambo bayebisaka yo As coisas que tem dito. alleluya dudu alobe marlene alobelaka mokolo mosusu Marlene me disse um dia, ngai nazwaki décision awa eu tomei decisão aqui. nabi te Disse, não, namonaka basalite etikalaka chaque après église na bana kokombo costuma ver aqui. wana deja nazolelalela Fica aqui na igreja, nazokomba depois kuna nani vou começar a varrer todos wana os dias. nazokanisa makambo yango baloba nzambe alobaki nzambe Mas para pensar, estou me lembrando das coisas que Deus disse. zala bana ngai kokombola Vou começar a varrer. nasalaka ndeni Como é que eu tenho feito? ata bango baprotocole baza boye ngai nazwi mpe kombo kaka rapide pa mama na kombo Eu pego mesmo vassoura. Na começo a promoção. fazer. balena alobi na nga Marlene me disse, eza mosala na ye te essa aqui não é teu trabalho. alleluya bandeko Irmão, nzoka nga beso na ngai ezalaki moko afinal, o meu desejo era único. nayoka ete motu bato basalaka boye basalaka boye Ouvi que as pessoas têm résultat assim. epesaka boye Ah, resultado assim. oyo bamajor babanda komema bakiti bo nzambe asali Mas eu estava ebongonga soki nakomboli kaka peni nzambe akoyoka nga te arrepenhendo, Deus não vai me ver. alleluya Glória a Deus. résultat eyaki Veio o resultado. nakoloba na si Vou falar. bandeko nzoka moto soki atosi Afinal, se alguém obedecer, résultat ezalaka há resultado. oyo kotanga te tokoma kaka Só vamos escrever novamente. genèse chapitre 12 Gênesis capítulo 12. banda 25 okita kuna na se Começa 1 até lá embaixo. awa nzambe azoloba na abraham Aqui Deus está dizendo a Abraão. nzambe alobi na abraham Deus disse a Abraão, longwa pays na yo sai na sua parentela. tika papa na mama na yo Deixa os seus pais e sua mãe. kende esika nga nazoyebisa yo Vai onde que eu te mostrarei. akendeki na kana Foi em Canaã. abraham atosaki Abraão obedeceu. yoka resultat Escuta o resultado. ntango abraham atosaki Quando Abraão obedeceu, alongwe akei saiu fogo. eloko ya liboso A primeira coisa, alobi ete disse, seki te beniro
Quem vai te abençoar, ngai pe na ko benir eu bango também o abençoarei. ba oyo nyonso bakomondiri yo Quem é aquele que vai te ngai abençoar, nakomondiri bango eu também o abençoarei. eloko mosusu A outra coisa, alobi diz, bafamille nyonso todas as famílias, ya mokili toda a oyo nação do mundo bakopambama mpona será abençoado por causa de ti. alleluya donc mpo kaka na kotosa É somente a obediência. ayoki Ouvir, atosi obedecer, alongwe ndenge nzambe ayebisi saiu da forma que Deus lhe disse. oyo nyonso eza baresultat ya zozo ya Tudo isso kotosa são resultados que ele recebeu da mpe ya obediência. koyoka De ouvir. oyo nyonso akopambole ngai nzambe mpe na kopambola Até tudo que vai abençoar, Deus também vai nzambe ayebisi yo abençoar. kozala peuple ya biso nyonso na yo na nga Deus diz, todos nós seremos seu abraham povo. aza koko na biso Abraão é o nosso biso tokozala beni na nsima na Nós ye seremos oyo abençoados. nyonso eza resultat ya koyoka Isso bandeko na tudo nga é resultado de ouvir. nzoka oyo moto akoyoka Afinal, o que o homem vai ouvir akozwa resultat vai ter resultado. totangaki na oyo mpe okende kotanga na ndako Nós lemos, aí vamos ler em casa. oyo okende kotanga na ndako genèse 27 Vamos ler em casa, Gênesis capítulo 27, verset 1 à 10 versículo 10. 1 a 10. 1 até 10. 1 até 10 1 até 10. 27, 1. bandeko bible elobi na biso ete A Bíblia nos diz o seguinte: mokolo moko um dia, isaka azalaki avandi akomi mpaka Isaac era já mais velho. akomi na aza na bana mibale Tinha dois filhos. ayebisi mwana na ye Disse ao seu filho, ezawu abanda kolinga mingi Esaú, alobi na ye ete disse: mwana na ngai Meu filho, ngongo ekoki chegou o tempo, kende na zamba vai na okoma mata, nyama para você abater oya um olamba animal, venha oya cozinhar para comer, kopesanga ndali na para pamba mim comer e te abençoar. bandaka na parti ya verset 2 koyoka kuna na Começa no versículo 2, vai ver. kuna koyoka ete Aí vai ouvir que rebeka mwasi na ye nzoka na ayokaki Rebeca, sua esposa, ouviu também. rebeka ntango ayoki Quando Rebeca ouviu, balobi boye disse assim: rebeka ekuta Rebeca ouviu ce que isaac disait à o esaú que Isaac dizia a Esaú: ta bénédiction a sua bênção sera volée será roubada. ayokaki liboso Ouviu? awa azolinga yiba bénédiction nani ya jacob Agora quer roubar a bênção de eloko Esaú. nalingi kolobela ezali koyoka O que quer dizer? nzoka eza na bato mosusu bayokaka Afinal, outras pessoas que ouvem me biloko ya bato mosusu as coisas dos outros abandi okende kofofoka vão começar a fofocar. nayokaki babanda koloba boye Eu ouvi, estava dizendo nayoki baso babazwa babanda kolobela assim. yo Falavam assim, koyoka ouviram. bandeko Irmãos, koyoka oyo Esse tolobaki ouvido. eza na sentido mibale falamos que tem dois soki tipos. yo oyokaka makambo ya mabe Se tem ouvido okosala as coisas mabe má, vai fazer mal. awa moto ayoki mpo asala mabe Aqui, a pessoa ouviu para fazer o mal. soki osala yango kosala yango Se susu você tem feito, não faça isso. ayoki Ouviu? ndenge balingi bapambola ezawu Da forma que queria abençoar Esaú, na tata na ye no seu pai. me mama na Mas a ye sua mãe alobi te disse: Não, mwana filho, kende ozwa meme pega aí a ovelha, boma ye abate. papa yaya azalaka na bapwana nani O meu irmão é abisiteli peludo. ngai nayebi Eu stratégie sei ya como mwasi vou ngai nayebi na fazer. kotema nani Vou meter pelo mpo na koyoka para ouvir. ntango ayoki Quando ouviu, asalaki ndenge ayokaki fez da forma que ouviu. yango oyokaka ete jacob ayiba lipambo É que você ouviu que Jacó roubou atango a batekele yango bênção. deja mais awa ezalaki accomplissement Aqui era cumprimento. eloko tolingi kolobela ezali koyoka O que quer dizer é que ouviu. parce que rebeka ekuta Porque Rebeca ouviu. ezali ntango azoloba azoyebisa que isaka azoyebisa O ezawu que Isaac dizia a Esaú. soki ayokaka te Se não ouvisse, mbele asalaki likambo wana te não faria isso. bandeko soki oyoki bien Se tu ouvires bem, okosala bien farás bem. mais kasi esika totangaki Mas onde nós lemos, na marque chapitre 10 Marcos 10, 47 à 46 à 53 46 a kuna bayebisi biso exemple Aí moko me disseram um exemplo. bartime Bartimeu. bartime bandeko ye mpe ayokaki Bartimeu também ouviu. ete yesu kristo azoleka E Jesus estava ntango passando. azoleka Quando vai passar, ye avandaki kimia te ele não ficou quieto. alleluya il ekuta Ele ouviu. ete yesu kristo asalani E azoleka Jesus está passando. bayebisaki ye te Não lhe disseram. me yo ozalaka souple te Mas você eza na não é makambo ebele elekaka Há mpasi outras oyokaka malamu coisas que te te passa porque não ouve bem. il ekuta Ele ouviu. nalingi nazongela eloko mosusu Quero repetir uma coisa. koyokaka te soki oyoki mwasi na mobali mpona bazobunda okende kokota te mpo oyoki te Não começa a soki ouvir quando o homem mulher okende está kuna ajudar, você vai lá bakoya concentrar. kotya yo mbeli Talvez vão te faquear.
nga sinamona na 2004 Eu já vi no ano 2004, na Kafufu lá no Cafu. bato bazobunda ebele bazoya Estava lutando muito. gene moko alongoli ka grenade kaka fongoli abwai kaka sika Uma pessoa pegou granada, tchac, bato as bapanzana pessoas. po ayokaki bato bazobundaki Porque é yango curiosidade que soki oyoki koyoka mosuku ende ese biyokayoka te fo koyoka nde maloba na nzambe tem tozo que ouvir a palavra de Deus. soki tokende koyoka ende osala eloko moko ekufi Se você ouvir outras coisas, vai morrer. wana mpe eza resultat ozo Aqui também é resultado. alleluya awa bartime ayoki Bartimeu ouviu. ete yesu azoleka É que Jesus passava. ntango ayoki Alobi. alobi bible elobi na biso abandaki kokrie A Bíblia diz que Abanda ele koganga. estava gritando. yesu mwana David Jesus, filho de Davi, yokela ngai mawa tenha pena de mim. alleluya Amen. mpona koyoka Para ouvir. bayebisaki ete nazo Não lhe ndenge falar. nazo biso boye te Da forma que estou te falando. ye avandaki na pembe na nzela Ele sentou na ayoki terra kaka do te caminho. yesu Só azoleka ouviu que Jesus Nde estava ataki. passando. Gritou. yoka bato mosusu Escuta outras pessoas. balobi ayo mpe tika makelele boca, tá com barulho. bible elobi A Bíblia diz. akangaki monoko te Ele não ficou agangaki quieto. su koleka Gritou de novo, até na voz, com voz alta. alleluya yesu kristu Jesus ayokaki ye ouviu. mpe ayebisaki aya Ele disse. ntango bayebisaki aya Quando falaram para bato mim, kaka babanda kodécourage as wana pessoas que estavam me Balobi, repreendendo, prends courage. disse, toma Prends courage, kende. coragem, vai. halleluya ntango aye Quando for. eloko asalaki A coisa que ele fez, abwakaki kazaka ele deitou a sua capa. halleluya ndeko na ngai Irmãos, yo oyo ozoka maloba na nzambe você que está ouvindo soki agora, okobwaka kazako na yo se te você não deitar a sua kazako yango capa, oyebi yango a capa você sabe. ezaki ndumba É a prostituição. kazako oyebi yango Capa você ezali sabe. fofoka É fofoca. kazako oyebi yango Ah, kazako ezali capa, moyibi capa, é kazako fofoca. oyebi yango eza eloko Capa, songolo é uma coisa soki só. oyoki Se você ouvir, otiki yango Detalhe. oyepa na yesu Confia kristo Jesus Cristo. parce que yesu kristo nde bomoi que Jesus okobika vai ser salvo. alleluya Amen. bartimi atiki kazaka Bartimeu deixou capa que estava kazaka pesada. ezalaki ye poids A capa que pesava. alobaki soki nakende yango Si on levar nakokoka isso, te não vou conseguir. alobi nazokende mpa na Eu yesu vou a Jesus. ndeko Irmão, ntango aye quando veio, yango tolobi eza mystère moko mystique por isso dissemos que é um mistério complicado. batuni ye Lhe perguntaram, olingi bato basalelo nini o que quer que eu faça? mbala mosusu yo otunaka te Talvez você não pergunte. balobi basalelo nini O que quer que te balobi faça? nalingi kaka na mona Só quero ver de novo. balobi monana Pode ver. alleluya amonaki pamba te ndeko na nga Não viu em vão. ayokaki Olhou, atie makasi aobeyeli koya Meteu a força, obedeceu para resultat abiki resultado foi curado. abwakaki bafardoni azalaki E nango ele deitou. me yo oyaka awa Você tem vindo aqui. bazoteloba na nzambe Então, pregar. ozoyoka na yo me kazaka ozotika te Mas a capa não está deixando. kazaka notikaka te A capa não está deixando. otika yango na kiti mamosusu bayetie batie mafuta Ah, é, você talvez deixa na cadeira, vem aqui, pega ntango azeite. batie mafuta ozongi ozwi kazaka olati Quando pega azeite, volta, mete de novo. ozongi ndenge oyaki na Vai ndako voltar da mesma forma que você veio. alleluya resultat ekozala zero O resultado é esse. soki okoyoka bien Se ouvires bem, soki okobeiri na maloba se yango obedeceres a palavra, resultat yango oyo o resultado é este. okobika Vai ser salvo. ndeko na biso amonaki O nosso irmão ndeko olhou. vraimen nayebi naza na moto moko Eu sei, tem uma pessoa. bible ezobisa biso nikodeme A Bíblia está moto ya mokuse Nicodemo. ayokaki Ouvindo. ete yesu kristo azoleka Jesus está ye mpe passando. alandi Ele seguiu. ntango alandi Quando mpona seguiu. mokuse ne azalaki nango Ezaqueu que era azuki komona baixinho. yesu Não te estava conseguindo abiaki ver amati na nzete Subiu no- bandeko no- eloko oyo esalaki ete A coisa que fez com que yesu amona ye Jesus possa lhe ver, mpo abika ndako na ebika para salvar e a sua casa ser salva. ayokaki Ouviu. alleluya Amen. mpo na ngai josue Para mim, Josué, nayokaka mpe eu ouvi também. nzambe alobaki mpo na nga Deus falou para mim. yango nabaki nani kobika mpe bapromese na ezodependre na balingi Pois a salvação depende toyoka maloba na nzambe Ouvimos, o toyoka kaka ezalaka eloko mosusu O que ouvimos aqui é eza makambo outra coisa. eza mystère É caché um mistério escondido. eza mystère moko mystique soki bonzambe eza tokoyoka eloko Se te não tiver a divindade, não vai entender nada. bandeko Irmãos, ngai na mwasi na ngai tozalaki ntango bayebisa biso likambo nalingi kozongela yango te epesanga natala komata na montagne e a minha esposa... Tango toyoka, singa na mwasi na nga. No mundo, eu quando ouvimos... condition bapesaki biso tozala bien Condição que nos deram para Oh, sermos... alleluya Amen. nayebisi yo
Discernent. okobota Jérémie. Va na Jérémie yango Jérémie. bobota ye Conseil na il faut tosa Nicomédé. oyoki na il faut tosa faut bandoke na montagne mama apesanga nzete na bandako kende Mai me deu, me mostrou a avó onde eu ia. Alléluia. Soki nga na kete Se não ir, mwasi na nga amati. minha esposa vai subir. Soki nga na kete Se não ir, mokolo mosusu bayebisi biso boye dia nos disseram o seguinte: bino bokolongola liso na nzambe vocês vão tirar o olho de Deus mpona komata na montagne para subir no mundo. mbinzo ya ngambu natikilaka ngo fanzini na ngambu natekelaka Catato eu deixo no meu vizinho para vender. mpo nga nazokendanga kuna Porque eu escolhi. ntango na banoke kaka bongo Eu ia só assim. nzambe yoka nzambe yoka oyoka nzoka bandeko soki moto oyoki bien Afinal, se alguém ouvir bem, soki otosi bien se obedecer bem, resite koya há resultado. tana biso eza makambo ebele metali ezali Tem muitas coisas. ntango totosaki bongo nalingi nasukisa wana Assim que obedecemos assim, que le 31 dia 31 décembre de dezembro 2019 de 2019, balobi disseram: mama alobi Mas bapasi bobondela mpo na lepe os pastores oram para o irmão Josué com a sua esposa. abondeli mpo na biso Oraram a favor de me eloko moko nazoyebisa Mas uma coisa que estou te dizer: mama ayebisa ngai kaka ngai na mwasi nanga mãe me disse, eu e a minha kaka esposa. mwa moto ayebi yango Eu sou base johnson ayebi yango Você não sabe ata azala apotre ayebi yango mesmo apóstolo não sabe. yango soki oyoki eloko na Se yo tu ouvires a tua okoki voz, koyebisa bato mosusu vão começar a falar nos outros. bakobebisa yango Vão estragar. neti na ligue ekosimba te Na liga não vai dar bandeko certo. mama aloba eloko wana Mamãe me disse kaka assim: le 31 dia wana 31 yango balobi eza mystère é o caché mistério. bandeko kaka mokolo ngai namonaka mokolo yango na zemi ya É o mesmo dia que concebeu a minha parce que eza lokola ane eza mokolo lokola ane Tipo, Ana, ntango mosala nzambe ayebisi quando o servo de Deus disse, abikende kaka likambo nio esalemela yo vai, acontece o ye mpe que akeka mokolo yango no mesmo dia. samuel aye Samuel veio. ezalaki bongo na jeremi Era assim que eu kaka mokolo wana é só naquele dia. kodi wana nzambe mama moto ayebi yango na nzambe Aquele código, esse na momento biso sabe ngo com Deus. E alleluya eles, yango soki oyoki se tu ouvir, sala ndenge bayebisi yo faça da forma nazo que biso soki tosalaka te ndenge nzambe aloba se não fizéssemos Bele Jeremias da forma que Deus dizia, não teríamos Jeremias. le 31 wana ntango eleki Dia 31, le premier dia 1, nga nazwa mwasi na nga na bana na nga peguei a minha esposa com meus filhos, tokomi na montagne chegamos no monte, na nzete na biso na nossa árvore. tolobi seigneur merci Deus tokomi obrigado. na ane oyo Chegamos nesse biso árvore. osali tobondeli toye kokutana na dona kuna ka ye moko parmi manalika tokutanaka na dona Nós se encontramos com a irmã Ivoida aí no monte. tozonga bo tokuti bapaster bango nyonso le premier bino wana bazofete Voltamos, encontramos todos os pastores, aí vocês estão biso festejando. na montagne Nós no monte. papa alobi bino boye kosala nini na E montagne ela vai fazer lelo o que no monte? papa alobi Pai disse, botya bango na kati eles metem no meio. bobondela mpo na bango Oram a favor deles. babondela mpo na biso Oraram para nós. nalingi koyebisa yo ete Eu quero te dizer, koyoka ouvir na kotosa eza eloko mosusu é outra coisa. soki yo otosaka te Senão- oyokaka ndenge osalaka ndenge Você biso ouve, mas não obedece. soki ozoyoka te Se não ouvir, okotikalaka na liki kaka vai ficar mesmo assim na língua. mpo nasilisa okotanga na biblia na ndako Para terminar, vai ler em casa, marke 5 Marcos capítulo 5, 25 a 34 25 a 34. wana okende kotanga na ndako Aí vai ler em casa. marke chapitre 5 Marcos capítulo 5, verset 25 a 34 versículo 25 a 34. elingi koloba ete Quer dizer, oyo nyonso akoyoka aquele todo que vai ouvir, akotosa maloba na nzambe obedecer a palavra de ndenge Deus, teme na biso elobi como o nosso tempo. resultat ye moko akozwa O resultado vai soki ser. oyoki bien Se te não ouvires bem, osali bien te okozwa resultat na yo vai ter também resultado. osali ekobo resultat eza mwana koya kuna Vai fazer a me prostituição. mwana ekobo azangi papa na mama azangi papa O filho da prostituição está sem pai. soki osali eloko moko songolo oyoki osali na ye ndenge bayebisi Se yo fazer algo e fazer. E resultado okozwa. Vai ter resultado. alleluya tika nzambe apamba Deixa para Deus. Amen, église. Amen. Vamos aproveitar o tempo. Maman, tozobenga mama koleka. Vamos chamar a mamãe para passar. Tando te tokobeta maboko. Nzambe apambola biso. Nzambe aloba na biso. Deus nos disse: Moto moko te alobe ete naza makasi. ninguém fala que eu sou forte.
alobaki na nga semaine oyo. Ele me disse que nessa semana assim, Mutu moko te alobi te naza makasi. ninguém diz que está forte. Balobi bobele nzambe nde aza makasi. É somente Deus que é forte e poderoso. Kaka nzambe aza makasi. É só Deus que é poderoso. Nani aza makasi? Quem é Deuxième poderoso? tour, soki olobi nzambe oteli nobeti maboko. Nani aza makasi? Ok, nzambe apambola biso. Koloba te oza makasi. Não fala que você é forte. Soki oza makasi olingi osilisa likambo na nga. Você é forte, queria terminar o teu assunto. Ocomprendre, hein? Oza makasi te. Você não é forte. Yango nzambe bazongela ye. Hoje Deus sempre volta nele. Ata nikoko loba te te aza makasi. Mesmo o Nicole vai dizer que é Po forte, abandi kosieta deja. porque já está desconectado. Motei azoloba na mongongo makasi. O pregador está falando com alta voz, Iye azoko abaixar. ele já está começando a baixar. Yango grâce mwana na ngai akaointerprete na ye. Aza makasi te azoloba deja. Jonas alobi. Oyo ezali église prophétique. Essa é a igreja profética. Lelo ezali mokolo ya rattrapage. Hoje é o dia de encontro. Sala masumu esika nyonso ozali. Você faz pecado onde que tiver, Oyo olingaka yango. porque você gosta. Alors kokima dimanche E te. não foge a domingo, Oliloba yango moko ekorécupere yo. porque a própria palavra que vai te Soki oza recuperar. moto ntango ezorécupere yo. Se és homem, quando a palavra te recupera, ozongela lisusu te. você não volta a cometer o mesmo. Motei E o apesi preletor biso suteme na biso koyoka liloba na nzambe nos deu o subtema ouvir a palavra de Deus epesaka resultat. e dá o resultado. Atalisi mokanda ya jonas E mostrou a carta de Jonas. baza bato oyo basala masumu na tembe E são as pessoas que cometeram oyo pecado bayoka nano liloba na nzambe. porque nunca ouviram a palavra de Deus. Yo ntango okufi nano te Você, quando ainda não morreste, un peu de vie nzambe azopesa yo pouco de vida que Deus te eza concedeu pardon ozokoakorde é yo perdão que Deus te deu. ozwa resultat quelconque Para você ter resultado toza na qualquer, resultat ya motuya oyo ezali vie éternelle. tem resultado muito precioso. Vie Que é a éternelle vida eza kose eterna. prépare ntango toza na se na mort. A vida eterna se prepara quando está aqui embaixo da terra. Chaque fois ozosala masumu Cada vez mais que estás a cometer pecado, yeba ete ozali kozika davantage. você sabe que estás a queimar pela Soki oza na vontade. vie ya kozika Se você tem uma vida de queimar, yeba destination na yo você saiba bem o seu po mikolo destino. nyonso obanda koloba mabe. Porque todos os dias Como vai a começar a simba falar, te. porque as coisas vão Alors dar vie certo. éternelle faut préparer tant que oza na A sena vida eterna se prepara enquanto que estás balobi aqui. resultat bazwaka E disseram que o resultado é na imenso. verset 9 ya Jonas 3 No versículo 9 de Jonas ntango batei 3, bango quando eles Biblia pregaram, elobi tozonga tokita liboso ya a nzambe Bíblia diz que vamos se humilhar diante desse alobi Deus. qui sait si Dieu reviendra Quem sabe se Deus virá et ne se repentira e se arrependerá, s'il ne renoncera de son ardente colère. se ele não renunciar ao ser ardente Po ete biso a ira, tokufa te na verset para 10 não balobi. morrer, no versículo 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi E Deus viu que estava agitado et por qu'il si, revenait. e ele voltou. Dieu se repentit du mal qu'il a résolu de faire et ne le fit pas. E Deus se arrependeu do mal que ele queria fazer, mas não fez. Vous comprenez? Oyokaki loba na nzambe. Você ouviu a palavra de Deus? Un peu de vie ezali po mokolo ezali batindela ata Jonas. Pouco de vida que você tem é para te mandar dia pelo menos Jonas. Baninga bakiti nzambe yoka biso mawa toyeba te toyoka na Os outros se molharam, disseram, Deus, nós não sabíamos. nani ayebi soki nzambe akolongola kanda na yo. Quem sabe se Deus pode tirar sua ira? Avant nzambe alongola kanda il faut yo ote repentir. Antes de Deus tirar sua ira, você ainda nde deve se liboso na humilhar nzambe diante de Deus. omona ndenge nzambe akitaka E mpe verá yabisa que Deus vai ver como atako ele vai. ayebisa yo tokokufa okufa te. Mesmo que ele já tenha mais dito que soki vai ozeli morrer, nzambe vai morrer. azonga avant Mas se tu esperar que Deus volta primeiro, oza perdi. você está perdido. mais profecia mateya Mas a profecia da pregação, oyo nyonso batei egale la délivrance. tudo que pregaram é igual à libertação. oyo nyonso nzambe azotinda bajonasi ata bakimi na bango azolandela ezali la délivrance. Tudo aquilo que Deus mandava, Jonas, não sei o que, mesmo estavam fugindo, tudo. Na Esaïe 43 verset 6 Isaías 43, versículo
succès. balobi bobele nzambe akoki korachete peuple na ye. Somente Deus que pode Amen. Bobele nzambe akoki korachete. Somente Deus é que pode Bato ya kolelalera bobele ye olonga. As pessoas de choro, é só Deus que limpa as Bato bafanda lágrimas. na poussière bobele ye nde akoreleve As pessoas que triomphant. sentaram no pó, é só Deus Bato que bazanga vai bato levantar. bobele ye nde akopesa yo bato. As pessoas que não têm Waza loboko família, é só mosusu Deus que dá baeshua família. baplera wana. Aqueles que Bobele choram, os nzambe derrotados, nde somente akoki Deus kofermesiri. que vai fazer vencer. Na nyonso nzambe alingi délivrance ya moto. Em tudo, Deus quer sua libertação do Me homem. participation ya moto ye moko mpe ezali. Mas há sempre a participação do homem. Ntango ozoyoka liloba na nzambe Quando você está ouvindo a palavra de Deus, décision nini ozwaka qual é a sua decisão que tu toma? po ete nzambe ase repentir. Para que Deus possa se Na arrepender. ninive avant nzambe ase repentir moto ase repentir avant. E Nínive, antes Nani ayebi que soki Deus se nzambe arrependeu, o homem se akozonga arrependeu. Quem sabe se Deus voltará nos bible perdoar. elobi ntango nzambe amoni bongo ye mpe azongi. A Bíblia diz quando Mas Deus eu viu tenho. assim, também Deus Sans deu. effort, Mas eu você, ninguém zamba sala sem o de esforço, só que Nzambe Deus já asala fez deja tudo. Deus já fez tudo. apesi pouvoir na moto. E deu poder no Bato homem. yango bango ye bazoteya. Essas pessoas, essas aqui que estão pregando. bible elobi soki ozongi lokola bato ya ninive. A Bíblia diz que tu voltar com os homens Esaïe de Nínive, 43 verset 6. Isaías 43. Je dirai au septentrion, donne, et à midi ne retiens point. Résultat. Komi kiti ça. O resultado é se humilhar. Nakoloba na tongo na kotoyo. Eu falarei. Nakoloba Lá, na este. eu vou falar no este. Yo mtu okanga mabota. Você ya que motoyo. fechou as tribos dessa família, ou nascença. Yo mutu ozangisaka motoyo santé. Você que falta esse homem Yo mutu saúde. olelesaka ye. Você que lhe faz chorar. Donne. Tá. Est-ce que vous comprenez le message? Na nyonso nzambe alingi délivrance. Em tudo, Deus quer a Este yo mutu libertação. okanga santé ya motoyo. Este você que privou a saúde desse homem. Yo mutu okanga libala ya motoyo ya bala Você te. que privou, que Abongaka te. bloqueou o casamento Pensa. desse homem. Agora, wana mutu azwi conscience aí o homem já tem consciência ya oyo ye alioki daquilo que ele ouviu. nde nzambe akordone na este pesa ye E Deus vai ordenar este este tobeta dar. maboko nzambe le tout puissant Deus Todo-Poderoso. me impact ya yo mutu na kati ya liloba ozoyo No impacto de você. Ye ouvir a azozela palavra yo. do Deus. Ele está te Soki esperando. orevenir. Se tu voltar, akoloba na este pesa ye vai oyo dizendo ezangi no este, dá o que você bloqueou. pourquoi nzambe azoyebisa este te na kolibere eloko oyo bakanga Por que Deus não está falando no este a libertar coisa que bandeko ele balobi bloqueou? baloka bango baobota mwana mobali te soki te akozala héritier Os irmãos lhe falaram que eles Exa amaldiçoam septentrion mpona bango. menino vai ser o herdeiro. eza Aquela maldição septentrion é uma maldição. mais para soki ele. mutu arevenir epa nzambe Mas se o homem voltar a Deus, akoyebisa septentrion pesa vai bango mwana dizendo no este mobali para dar o menino. estce bozolanda akoloba Vai pesa falar, bango mwana mobali lhe dá o menino. aolibere mutu Vai moko te libertar. Ninguém vai aoresiste resistir dentro de Deus. à midi ne retiens pas De kisi dia. atabakanga De dia mesmo que já nani prenderam. Quem akofongola que vai abrir aqui? toza na mwana moko auta kongo Temos um filho que vem no homem. akangama sukolaka te asalaka nini te baye na ye Ele estava bloqueado. Tanto no babali banho. omema ye awa Quando Nzambe começaram a atalisina. levar, Deus mostrou. balobi bakanga ye kuna na fundu batia beton batia fer Ele amarrava bazwi o fer metal, mosusu no bakangeli ye fundo, libanda pegaram um arame. balobi fechado. tokotala moto nini akokota kuna mpe akangola Disseram que vamos ver quem é que vai entrar lá e nzambe alobi libertar. bosala ye boye E Deus disse, lhe façam mwana wana assim. histoire ebonga depuis wana koma Aquele menino, aquele filho, a história mudou, ele também mudou. bobele nzambe akokoloba ete ne retien point Somente Deus é que vai Mpona dizer nini não, eza peca reteni mais. na Por esse? que teu até agora mpona está nini preso? orient ekangaka Por que oyo que o Oriente sempre prende? O que bobele nzambe elakisi basi baretena yo quer dizer, você já está presa ou mais oza na preso. pouvoir te ya kote libere Mas não tens poder. Yo soki o revenir. Se tu voltares, nzambe akoloba ne retien pas Deus vai dizer não priva. eza na bapesa kopesa te A pessoa dá, não Pensa dá. no pensa, Dá, né? não dá. mpona nini Por quê?
soki nzambe aza na ngambo na yo Se Deus está no seu lado, eza periode ya confinement namoni mwana moko esse período de confinamento ouviu. namoni ye kutu te Até me diz, nzambe ayebisi ngai Deus me disse, amani kolanda mutu eu estava a seguir alguém atrás. oyo na ngomba No monte, mai eza aqui havia água. nazolanda namoni bato bauti koto oyo mibale Talvez tu a seguir bauti ngambo o rapaz estão a mosusu vir aqui bakangi no mwana lado moko e prenderam ya ligue ya mwasi uma filha da liga. aza na zemi ya monene Ela mena bomoto estava aza na grávida, assim, zemi bem grande. Assim, Babani realmente já. confina ye. E começamos a bayebisi nga perguntar. bazoboma ye mwana na kati Disseram que estavam a matar já filho por dentro. bango baye na droite baeza côté paternel Esses que vieram na esquerda são no, Mais na muito parte azar na paterna. Angola, Mas Bacará alguém na está aqui em Congo. Angola. Os oyo baye na parentes gauche eza côté maternel que estavam na esquerda e babambi parte ye na materna. se Deitaram babandi no chão, kofina ye começaram a olhar nga na perto. komi nazotala Irmã chegou aonde nabi soki natiki bakoloba nzambe aza na nguya se eu deixar, vão dizer que Deus não tem ifo na poder. botola ye Eu vou lhe resgatar. nakei na botola ye Irmã foi, tirou. nalamuki Irmã ia 6 heures 6 horas. mwana ayaka koto ye Filha, vem, chega aqui. nzabi nalali Estás aonde? Estou a dormir. bazoyebisa yo Então, tá bom. liloba nzambe soki oyoki otosi A palavra de Deus, quando você ouvir, resultat obedecer, ezali sempre há resultat resultado. nde bazofungola po eza église O prophétique resultado é que está a abrir, porque essa igreja é profética. bazofungola quand est-ce que okozwa resultat Então, mostra quanto é que você vai yo moko ozwa resultado. conscience ya likambo na yo Você não vai tomar Só que consciência os homens- quando você voltar. kolibere yo na maboko ya oyo akanga yo eza lisusu ya yo Te te tirar nas pessoas eza que nzambe não akoloba têm. kaka koretenir te É só Deus que vai dizer, não brinque. pesa ye oyo ezangi ye Dá o que lhe falta. yoka banyinga Ouça os na outros. ntongo azolala nani Dê uma renda. aye nini nabi oza na zemi É naza o na quê? zemi te Você mama está concebida? Não, não estou. nabi omoni yo namoni toza na eglize babali oni kobeta na koti na se ya Você mbeto viste teu nabi te na se ya mbeto na eglize eglize eza na mbeto te eza na Essa ndako cama na não é na igreja. baye mas na sua koboma casa. yo lelo Vieram te epai matar. kote ya papa mpo na nini mpo Do lado do apesi teu pai. bazoloba mpo apesi doti te Porque não. o mobali fizeram apesi o que doti te teve. bino baoyo bopesaka doti Vocês que ainda não se apresentaram nas famílias. bazoboma mwasi mpo bazoloba mpo apesi doti te Tal matar a mulher porque não fez pedido. O homem não fez me pedido. aza na nzambe na ye Mas ele tem seu nalobi Deus. soki babomi mwana oyo na miso na ngai Se matar essa filha diante de bakoloba mim, nzambe aza na e ngo eles vão dizer que Deus não é poderoso. naza na zemi te abandi kolela Eu não estou concebida nabi com essas kendi coisas. kosala teste Vai Tem fazer mamãe, teste. mamãe. Não, mas não estou concebida. akei après 3 jours Ela foi depois de 3 dias. mama naza na zemi Mamãe, estou concebida. amen naza na zemi Mamãe, estou concebida. tokomi deja na 7 na minute oyo soki Já chegou tipo 7 meses. nabi bana ya profete oyokaka bango Ou oyo oyebi na yo te esses filhos são de o profetas. nzambe Não moto sabe. akolokari mwana na Deus yo ele yo oyebi te Você não sabe. après bazoyebisa yo oyo osalaka pesa akopesa te Então te diz pesa a coisa de te dar, não queres dar, tipo não queres. soki oza na nzambe Se tu tens o seu akoloba Deus, donne vai falar dar. après une semaine Depois de uma ta na semana, piese na ye elamba olha como a peça mama me elamba fala. oyo mikolo nyonso nzambe ayebisaka kende kotika na Mamãe, todos boyaka os dias Deus me fala, vai deixar, mas eu ando legal. mikolo nyonso ayebisaka kende kotika elamba Todos oyo os dias me falam, vai deixar essa roupa. na boyaka me awa na Eu lobi na sei quando oresiste nega, te mas eu disse dessa eske vez liboso não ya vou nzambe resistir. oresiste Deus não vai liboso ya resistir. nzambe oresiste te soki pesa kopesa te Se dá. ifo koyeba na nga monini oza Você tem que saber aonde yango você nalingai está. napesa yo nakutani na motu shishe É por eu me encontrar, queria te dar, me encontrar com Bobele aquela pessoa ye. de somente Deus. soki ozwi delivrance Se tu receber a libertação oyoki liloba otosi yango e ouvir a palavra de midi Deus, mokolo moko te obedecer, koretenir oyo yo nem um dia ese que vai- ozolanda um dia vai acontecer. mokolo moko te septentrion ekokanga oyo Nem yo um dia que oriento esse Ah, que não, vai como vai tá louca, ter. ai. Olha o tio que me enfeitiçou. ta ngai noko aloka ngai tala ngai Olha, mamãe. O tio é que lhe enfeitiçou. eza Olha, différence veja a diferença. noko mifetiso nalambaka te me nakomaka Tio me enfeitiçou, não ando cozinhando, bater fundo, mas... yo olambaka ntango mosu efutaka yo bien te Às vezes você cozinha... oza na maboko mibale Você tem yo duas umeli mãos. kaka wana noko mifetiso Você sempre parou komo ali, tio me mosala enfeitiçou. impact ya liloba eza E nini agora o impacto da palavra aqui. mpona nini noko ti fetiso mpe umeli wana Por que Deus te tio te fez? delivrance ezali koyoka liloba mpe kotosa yango A libertação ouvir a palavra e obedecer. midi eza na ntango retenir O dia não tem como privar o que é teu. balobi soki nalobi fais venir mes fils de pays lointain bana oyo bakenda ndenge
Bo palanga bo kenda mususu boye. Bo solo la kate boyo kana kate. Soki na lobi banga na nga bazonga bakozonga. Si on fala que mes filles votent, Et mes filles de l'extrémité de la terre, si nyonso babwaka bino. e aonde que foram Soki deitados no soki revenir epanza, mais soki ozwi délivrance. se tu receber a libertação, Na ba oyo bazaka musika na yo bakopusa. aqueles também que estão longe de ti vão se aproximar. Vous êtes témoins Vocês são os testemunhos. et vous le sachez bien. E vocês saibam bem Croyez et comprenez que c'est moi. e creem e entendem que sou eu. Avant moi, Antes de il mim, n'y a point été formé de Dieu. nada que foi feito de Après Deus. moi, Depois de Il mim, n'y en aura point. e não haverá nada. C'est moi E sou eu. et c'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Eu sou que sou eterno. Mais bato soki moto aza éternel te aza yango ngamuke. Mas se o homem não é eterno, quer dizer, eu Et hors moi, il n'y a point de sauveur. e fora de mim não há Nani akobikisa yo. Quem que vai Nani te salvar? akokangola Quem que vai yo. te Nani libertar? akopesa oloboko. Quem que vai te dar Nani mão? akopesa biyano. Quem que vai dar Nani respostas? akorestore yo. Quem que vai te Point de restaurar? sauveur. Nada de Salvador. Vous qui marchez dans la tristesse, sans rédempteur, arrêtez-vous. La mort s'annonce après la mort. Point de sauveur, point de sauveur. À part Nzambe, mutu moko te akobikisa yo na Somente likambo. Deus. Ninguém Point mais de pode te sauveur. salvar. Não tem mais outro Salvador. Il faut kozonga epai Nzambe. Você deve voltar. Besoin na yo yoka liloba otosa yango. O desejo de Deus é Ozwa ouvir a palavra délivrance dele, na likambo ter ekangama yo wana. libertação na coisa que se C'est perdeu. moi qui annonce. É só eu que anuncia. Et c'est moi qui sauve. Eu sou o que C'est moi salva. qui prédit. Eu sou o Eza ngai mutu nalobaka. Eu sou o que faz. Vi na yo eza boye, eza A boye, sua basala vida yo assim, basala assim, boye. fazer assim, vamos fazer Soki assim. balobi na papa bokilo ozala boye, vi Se falar ozala no pai boye. Geu, Aza mutu ya so na ngole. é o homem da sua namorada. Otuna ye soki akendaka lisusu depuis Nzambe anonsa. Lhe pergunta se ele já anda aí mergulhar, mas diz que Deus anunciou. Okendanga papa? Não. Bakobenga yo mama babenga wana okende na Canada eza Aí lobi me zero. ligaram assim, vou encarar. Ah mama na minute ondenge eza azokende tiriki zero. Mamãe me Na ligaram para ir minute na mama Turquia. babengi lobi kaka. Nazokende kaka sikoyo soki nakomi akokoma na nzela awa balobi mundele wana achange Ou programme disseram aquele branco. zero. Logo de programa. C'est moi qui annonce. Bobele nzamba boyi ku annonce. Somente Deus que pode Oh, anunciar. amen. Oyo mosusu wana kosa yo. Yoka liloba na nzambe tosa yango. Okozwa résultat. Résultat eza nini akosauve yo. C'est moi qui sauve. Oza muntu dans les tourments on a kati ya mai. Moïse na nga na obombela ye wapi? Awa Faraon abeleni. Você é alguém de tormento. Esse Moisés, vou lhe esconder aonde? Aí esse faraó já se Aye na kati ya rozo. Oboma vai, ye te. lhe mete num cesto. Bakomona yo. Vão lhe ver. Bakozwa ye. E vão lhe tirar. Bakozongisela yo ye. E vão te Faraon devolver akozwa com yo ele. na charge. E Faraó Oh, vai te amen. tomar C'est moi qui sauve. conta. É só eu que salvo. C'est moi qui annonce. Eu é que anuncio. C'est moi qui sauve. É só eu C'est moi salvo. qui prédit. É só eu que Mutu fala. moko alobaka likambo oyo koya lobi bobele nzambe. Alguém que fala a coisa que virá Imbandeiro. mais somente Deus que bandeira. Akosa. Né, filha? É Saúl mentira. kasi akena koconsulte. Saul foi Kende consultado. kolukelanga mutu. Vai Tango procurar amoni onde? Samuel azobima. Nabangi na Quando Samuel ngai. Nabi ko resiste te. Eu não estou conseguindo resistir. Oyo apredizaka. Que fala. Oyo aloba lobi likambo ekozala Que boye. fala que amanhã a coisa será assim. Pe ekokisami bongo bobele na ye. Bobele ye. É somente Deus. Okapokilo ye wana. O pai Geu está aqui. Ye mutu apredizaka. Ele que fala. Oyo Loreto oyo. Essa Laura que está aqui. Akoma koyelanga banini na ngai. Começou a trazer não sei o que. Nzambe amemi ngai na matiti Deus me levou no capim. Tá aí Laura. matiti nalandi na matiti. Eu desci, comecei a descer no capim. O que é? Libala. Olha o casamento. bayebisi nga omoni libala mpona nazobala te eza boye Você koyebisa tá bino te perguntando a casa. balobi moteyi alobi bino bozalaka soki Eu não vou falar. O pregador boyoki disse, quando likambo você ya ouvir, moto vai contar isso. bokomi bato ya médisance É, quando eu ouvi coisa da outra do outro, esuki wana parou mesmo ali. nzambe alobi na ngai Deus omoni mpona nini abalaka te Tá vendo porque que ele obalaka fala? te eza mpona boye 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 É assim, assim, bima assim, assim. tokende
Sai, vai. Oh, mwana nanga Loreta bali. A minha filha lá. Ye boko mtu abimi na system. Dimanche wana boyoka ki. Ela vai sair do sistema. Kolanda ki. Domingo passado. Bari abasala ye atamwa iloko na ye. Ele podia me fazer uma coisa assim, mas Samba lobina lingana ibse iloko alongwe. Deus disse, eu queria lhe falar alguma coisa, mas está fora do sistema. Abimi na system. Está fora do sistema. Yoka nisu kobala usuki wana. Está pensando casar só Na liga kobala izelo como susu kozwa zeme lo como susu. na liga, fazer outra coisa, conseguir outra coisa, fazer criar filho é outra coisa também. Kolonga na system te suki ozwi na zeme. Não sai do sistema enquanto que eu Suki sei ozwi zeme kolonga na system te suki se tu oboti ficar te. concebida, ainda não sai do sistema quando ainda não alcançaste o filho. Soki nzamba predir mutu alongwe na system alongwe. Se Deus falar que Azo oblige ko kene lisusu montagne ko lela ele bongo. obrigatoriamente subir Na longwe na system mona ngai kanisa. estou no sistema, me faz voltar. Mutu moko koko predir eloko ekoya lobi ezanga. Somente de alguém que pode falar Oyo coisa akosi mais kosi somente bina. Deus. Alo bana bise. Mobali yo bazala na mbongo ebele nanya Esse walo ba homem terá source muito ezani. dinheiro. Qual é a fonte? Source ni. Qual é a Oyo fonte? loba mobali yo bazala na mbongo ebele E oko que fazer voyage. que o homem terá muito dinheiro, vai viajar. Liloba nzambo yoki otosi ozwi délivrance. A palavra de Deus, quando você ouviu Kaka obedecer, liloba nde pesa aí vai ter délivrance. libertação. Kaka liloba nde Somente a ekoki palavra de Deus kokendisa que te yo. libera. É somente também a palavra de Deus que pode te fazer sofrer. Ochorar. Vai chorar. Est-ce que bapredisa mpona yo na ndenge ya mabe? Será que já Ekokisana. falaram para ti no Lelo jeito mokolo mau? favorable. Hoje é um dia favorável. Aucun Dieu étranger Não Deus estranho, estrangeiro. oyo nga nayebi É o que eu akoki conheço. koloba likambo mpe asauve mo. E pode falar algo e salvar alguém. Moi je suis Dieu. Eu sou Yoka Deus. combien azosouligne je suis Dieu. Veja, do jeito quando está sobrinhando, sempre eu sou Deus, sou Deus. balobi nkolo Senhor, mokolo nini kasi depuis obandaka kozala nzambe je suis dès le commencement. Senhor, até elakisi quando nzambe eu sou mosusu deste azalaka te princípio, não outro yo Deus. ozalaka te moto azalaka te eloko ezalaka Não te dès havia le ninguém, commencement. não, quer dizer, não tinha nada de ye aza nzambe aza moto akobeta na ye toison. Ele não é uma pessoa de desafiar como ele. délivrance kaka na liloba na ye. Libertação Koyoka somente na sua kotosa. palavra. Ouvir e obedecer. soki ozokosa bato oyo bazoteya yo Se tu estás a mentir, aqueles que estão te pregando na a mitoki palavra, na mitoki é no suor, na no mitoki suor. otekolia É no suor na que vamos mitoki na comer. mitoki. No suor que vamos mais soki comer. otosi liloba faveur Mas se tu obedecer a palavra de Deus, é uma graça. baoyo tuna mwana toyebi te zemi ya combien de mois Eles perguntaram, não soubemos se a nali gravidez de bokoyeba quantos te meses. depuis obotaka mwana mobali te Não wana vamos saber, ekokoloka bem, você não Aquele vai filho não é menino. teu. Aquele filho não é teu. aza ekokoloka É só colocado aquele filho. eza faveur É um favor. soki otosi liloba na nzambe egal Se faveur tu obedecer eza a bongo palavra te de Deus, é uma graça. Oh, eza É um faveur favor. eza na motoki te Não é no suor. et nul ne délivre de ma main. E ninguém pode libertar. Nzambe akoki koyebisa midi libere E Deus pode dizer no midi dia, ekotosa liberta. libere mais E no soki dia vai nzambe ser- akangi Mas se yo Deus te privar, moto moko te akoki kodelivere ninguém que pode Olha a te diferença. libertar. Veja a diferença. oyo akanga yo wana Aquele que te soki prendeu, otosi loba na se nzambe tu obedecer a palavra de nzambe akoloba Deus, tika ye Deus vai yokokela ye dizer, "Me larga, você atiki que yo criou e bongi vai te deixar. mais você não soki vai." nzambe akangi yo mpo oboyi Mas se kotosa Deus te privou, te balobi prendeu, você nil tem ne que- délivre de ma main. Ninguém pode te tirar das Oh, minhas mãos. eza bongo na loboko ya nzambe motu moko te Da mão de Deus, ninguém pode tirar okopusana das Não vai se mpo nyonso aproximar. esimbami na Porque maboko na ye tudo está segurado nas suas mãos. nyonso afermi Tudo está firme. moto asimba yo mpo nzambe alibere O homem vai te privar a Deus yo te nani libertar. asimba yo Quem que te, nani akanga yo quem que te privou, te prendeu? fo oyeba Você deve osala saber. délivrance Você au faz nom de a jésus libertação. milimo nyonso yoki ndoki milimo nyonso bokauki milimo nyonso oyo ezangisanga mosala O que faz que é um trabalho. yo odelivre nzambe Você soki vai- nzambe moto akangi yo Você vai libertar Yo- Deus, se Deus é que te privou. ote delivre na loboko ya nzambe Você vai se il libertar. faut na mão de Deus. koyeba nani aprenderi Você tem que saber quem que te prendeu. il faut koyeba soki eza nzambe miséricorde nil ne peut délivrer de ta main seigneur Deus diga misericórdia. Aie pitié de moi, Seigneur.
Tenha misericórdia Nul de ne mim. délivre de ta main. Ninguém, Senhor, vai Miséricorde, me livrar da sua mão. Seigneur. Misericórdia, Oh, Deus. yebe zanzambe. Porque sabe que é Ozo Deus. simba na makolo. Hoje ali a Nzambe segura yoka nos mal. seus pés. Deus tenha compaixão. Soki nzambe asimbi yo. Se Deus te segurar. Balobi nani ayebi soki akozonga. Quem sabe se Deus Na pode minute voltar akolashe e yo. compadecer. On dirait asali eloko te. Tipo, não fez nada. Mais soki ennemi Mas se o inimigo, yo bandi koplaide pa nzambe, você começar a chorar a Deus, il faut ennemi po oyebisa na kombo na nzambe na tem ngai. que Il ser faut yo mpo ozala ya inimigo, vai dizer nzambe. que em nome do meu Oh, Deus. il faut ozala na Você ngambo ya também tem nzambe que mpo ser nzambe Deus. ayoka yo. soki te lamentation 3 verset 44 elobi Lamentação nzambe alataka lipata po ete empêche priere Deus asala as barrière nuvens para yo osakani na nzambe Você brincou com Deus. oyokaka te otosaka te olingi obondela nzambe Você yoka não ngai escuta, não obedece. masumu epai Da hora Deus, Deus ouça. mutu nyonso alotaka aza na mwasi alamuki bilamba epoli tikala awa Todo mutu aquele que nyonso sonha que alotaka naza na mobali navandi bilamba epoli ngai navandi na mobali nazoyoka nazosala besoin lokola na mobali tikala awa oza ndoki ya mwasi oza ndoki ya mobali zalela awa Fica aqui. soki tosilisi kokende epai te Se nós terminar, não vai nenhum sítio. mutu nyonso oyo amonaka azolamba na butu tikala awa oza ndoki Quem é aquele que vê que cozinha de noite? Fica mutu aquele nyonso omonaka ozokata bapeshe basoso misuni oza ndoki ya Quem mwasi vê ya que está mobali por tarde de Fica lá, noite, au. peixe, frango, carne de noite, fica aqui. tikala awa Fica. mutu nyonso oyo atekaka na butu Todo aquele que vende de noite. mutu nyonso aza na ndako ya kitoko na butu me na moi aza na yango te oza ndoki Todo aquele que vê que está numa casa bonita, mas mokolo moko de te ya dia. kobonga mokolo Não moko te dia vai nzambe melhorar. akoyebisa orient libere Não um dia que Deus vai falar no Oriente, liberta. j'agirai qui s'opposera Eu vou agir. Quem que vai se opor? nani soki nzambe akangi yo nani akosopose Quem que se Deus te prender, vai aqui ao seu nga posto. nalingaka nga nalingaka nga Eu nalingaka gosto, okolinga vai gostar. okolinga liboso ya nzambe okolinga Diante de Deus, vai amar, vai gostar. okolinga le vouloir et le O faire querer e fazer. eutaka epai ya Vai nani de Deus. ngai nalingaka kozala boye Eu gosto dessa sim. ezala bato balingaka kozala propre na vie na ye ntango akoyo A pessoa gosta de ser limpa ou limpa na vida dele quando está wana profesi nyonso Aquilo, nazopesa a profecia toda aqui. naopesa profesi nalingaka na vie na ngai nakomi boye nakomi boye Eu gosto na minha vida ser assim, assim. ifo nzambe asunga yo Deus tem que te Okoma ajudar bongo, para soki você te. ser assim. jamais Senão, jamais. le vouloir et le faire kolinga mpe O kosala querer e fazer yo depende na yo te depende, não depende de ti. naloba nakobota bana 10 Eu vou ter 10 filhos. ezodepende Vai depender ya oyo apesaka bana 10 daquele que dá filhos. Os 10 filhos. délivrance ezali kodependre na nzambe A libertação depende de Deus. eza nzambe moto afungolaka banzela ya sika É Deus que abre os novos caminhos. na Esaïe 45 verset 9 No Isaías 45, versículo 9. malheur na moto oyo atelemelaka mokili na ye malheur a celui qui conteste Maldito o homem que se Son levanta ou Criador. contesta sobre os nzambe oyo akela yo Criador. ntango nyonso ozosala masumu ozotika te Cada vez mais que mawa na você yo pecado, mpo kozala mutu ya kolela você sempre vai ser um homem ou uma mulher de choro. malheur na yo malheur a toi É maldita. oyo contestaka devant créateur na yo Contesta diante do nzambe seu azoloba Criador. ete tosa liloba mpo akangola yo Deus está falando, obedece na palavra para te libertar. lokola ozotosa te mawa na Como yo não estás a obedecer, pai, é pena para ti. kolela na kolela shoro na shoro Choro. oza mutu ya mawa Você é bana uma kosentir pessoa, misere na começa a yo sentir a sua bana miséria. kosentir pene na yo Começa a sentir ete sua ozokonteste pena. nzambe bazoteya lokola ozoyoka te Estás a contestar oyebi Deus, eloko estás a oza pregar, mas oyebi eloko oza mais ozokomprendre te ozokonteste Você sabe o que você é, mas Olingi. sempre estás a contestar. délivrance Você quer essa oyoka libertação. liloba kotosa yango Ouvir a resultat palavra kozwa de Deus e obedecer. o bakoyebisa resultado eloko que terás. ekanga yo libere ye Vão te dizer a coisa que te prendeu. Diz, Pesa ye. Dá oyo ezali bosenga na yo aquilo que é o seu na pedido. suka na Esaïe 48 verset 11 No fim, Isaías 48, versículo 11. c'est pour amour de moi que j'agirai É por amor de mim que eu vou agir. eloko nyonso nzambe azosala po akangola eza amour
Todo aquilo que Deus está fazendo para te libertar é o amor. Est-ce que vous olanda? Oh, nyonso nzamba zolandela yo. Aquilo que Deus sempre está atrás de ti. Yo kaliloba tosa yango. Ouça a palavra de Deus. Soki nalobi okokufa koumela kaka wana te olikitisa. Soki nalobi sala boye ezali mpona bien na yo nakangola yo na moto oyo akanga yo. Komona nzambe ezoba te kokonteste te. Não veja Deus tipo ezali na amour na ngai nde nazokoagir mpona bikisa yo. É o meu amor que tu agis para me te libertar. C'est par amour. É pelo amor. C'est par amour à moi. É pelo amor a mim. Que je vais agir. E que vou agir. Olingi bakangola yo. Você aqui para te libertar. Eza amour oyo nzambe azotalisa. É o amor que Deus está mostrando. Oyibi amoni yo. Você rouba que fé. Ofingi amoni yo. Vai ofender sempre. Osali masumu azolanda. Vai pecar sempre. Bana sentir degré à tendresse. Começa a ver o grau do carinho. Bana otala degré amour e compassion ya nzambe. Deus, da compaixão de Deus. Por que alanda yo? O que ele sempre está fazendo? O que você tem para lhe dar? C'est pour amour à moi. É pelo amor em mim. Raison nini aza nango ya olandela yo? Qual é a razão? Car comment mon nom serait-il profané? Soki natiki yo bato kobota bazobota te mena église permanent. Bandoki bazotikala bandoki permanent. Célibat ne célibat. Échec ne échec. Béchoua ne béchoua. Baplera na baplera. Bagrincement des dents comme grincement des dents. Mais l'église permanente. Dieu m'a si dit. Mikolo nyonso. Badon ba offre. Ba jeûne de prière. Balobi nakocholisa kombo na ngai. Quer dizer, o meu nome. Soki natiki bato oyo boye nakocholisa kombo na ngai. Naza oblige koteya bango bayoka liloba na nzambe barevenir mpo nga mpe na revenir. Nabotola bango na maboko ya moto oyo azonyokola bango. Kombo na ngai echolisama te. Estce eza solo soki bato bazosambela na makambo ezosimba te bakochola bango. Kombo ya nzambe echolisama. Balobaka nini o? Nani asi ayoka? Ana fala fala. nateyaka mwana mwasi ngo ndeko na ngai ebai na te na efike yaka na eglise na biso boyeboye atuni ngai ozobenga ngai na ya kuna nini eza nzambe asali mpo na yo besoin nzambe eza te nzambe asali te yo nde ntango oyoki liloba otosi yango te. O desejo de Deus não é que Deus não operou, é você quando ouviste a palavra de Deus e não obedeceu. Nzambe akolibere te oyo ekanga yo. Nani mosusu ayoka ete ya solo komo ya nzambe etolisama te na mama? Tem um irmão que vem daqui na cantina. Eu tinha lhe chamado dizendo vamos à igreja. E ele respondeu, vou fazer que na vossa igreja. Diz que o casamento de Shuri estás assim, o rabi não muda, estás assim mesmo. Besoin nzambe boyuka liloba botosa mpona kangola bino mpo kombo na ngai etolisama te. Oyaganye ye obi aperdre ye. Tokei nini ezosala ete nzambe abotola te ezali masumu. Tokei dudu. Eu também sou dia. Quando o dinheiro acabou, fiquei só com um pouco de negócio. Tinha um vizinho, amiga, que ele sabia como é que eu tinha negócio. Ela falou disso, eu não te conhecia assim. E esse Deus que você anda seguindo no mundo. Você não lhe fala que olha no negócio está na eu me falei um tempo. Me awa. Awa naza nango. Agora já tem. Olingi pa botola yo na moto ya kanga. Você quer para te resgatar? Yoka liloba tosa yango. Ouça a palavra. Nzambe alingi te kombo na etolisama. Deus não quer que o seu nome seja mal falado. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Eu não darei a minha glória no outro. O desejo de Deus já quer. C'est pour amour à moi que je délivre. É pelo amor a mim que oyo nyonso nazolandela bino wana bobonga ezali mpona amour. Tudo aquilo que eu estou atrás de hoje para você nakolinga te lokumu ekende pa mutu ma satan asalaka. Não quero que a glória vá no Satanás. Est-ce que bozolanda? Bongo délivrance égale la gloire éternelle. E a libertação soki oyoki liloba otosi yango. Se tu ouvir a palavra de Deus obedecer. eloko okobika ezali gloire éternelle. Soki nzambe angalisi yo. Viver a glória eterna. Soki nzambe angalisi yo esili obongi ya libela. Se Deus te fazer
brilhar, quer dizer, você melhorou para todos os ozala sujet okobenga bato mosusu Você será um sujeito, um assunto de chamar po ete babika ngolo para ele ser salvo. tika nzambe apambola biso Deixa tika nzambe apambola biso ese totolisa nkombo ya nzambe tikanga miso. Será que você não está a fazer que o nome de Deus seja muito falado? Bondela nzambe Ora a Deus. kolo topesi yo merci Ora yo a Deus. ozobondela Senhor, oza nzambe na biso. porque fez nosso Deus. Merci mpona faveur ozokoakorde biso jour après jour. Obrigado pelo favor que está nos dando dia após dia. toliki ete liloba yango moko ekoki kokangola Nós acreditamos Ekoki que kobikisa. essa palavra pode libertar. tolingi salvar. mokili mobimba bandima ete Nós queremos o mundo inteiro aceitar na israele baza na de nzambe. Israel tem Deus. Merci mpona tendresse na yo Obrigado pelo seu carinho. peuple oyo eyoki liloba na yo Esse povo, Senhor, ouviu a sua palavra. kolo base repartir Senhor, que eles possam barevenir vai lhe voltar. soki bango bazongi Se eles voltarem, nzambe yo ozala mosika te que Deus não seja longe okozonga mpe deles. okokangola. O Senhor voltará e Merci eles mpona voltarão. sacrifice ya Obrigado kwa pelo tolingi sacrifício. changement na vie ya moko mpe mosusu. Queremos mudança na vida de cada um de nós. grâce mpe gloire ezala partage Graça e a glória mpe seja minoko partida. nyonso etémoigne seigneurie na yo E toda a boca confessa a sua sombria. gloire na biso ezala éternel Que a nossa glória seja eterna. na kombo na kristo Em yesu nome do Cristo Senhor. amen, amen.